Fala galera, continuando aí, o que é o campo elétrico, né? Quando uma carga elétrica é colocada em uma região no espaço, em torno dela, se você aproximar outra carga elétrica, né, vai ter um princípio de atração e repulsão acontecendo, né? Mas como que através de uma distância, né, pode ser até vácuo, uma carga elétrica sabe que tem a outra e sabe que ela vai ter que interagir, né? É porque a carga elétrica ela influencia a região em volta dela, né? E essa região vai ter uma propriedade, tá? A propriedade ela fica armazenada nessa região no espaço. E se você coloca uma carga elétrica nessa região, essa propriedade vai falar para ela, ó, tem uma carga elétrica ali. Eu vou ter que interagir com ela. A ideia é essa, tá? Então, assim, quando você tem uma carga elétrica, em torno dela vai ter uma região de influência, né? E nessa região, no espaço, vai ter essa propriedade que a gente vai representar de várias formas, né? A primeira delas que a gente vai aprender é o campo elétrico, né? O campo elétrico ele é representado pelo vetor campo elétrico, que vai ser uma grandeza vetorial, e a unidade dessa grandeza vai ser Newton por Coulomb, tá? E basicamente ela vai medir o seguinte, ó, se eu colocar uma carga elétrica naquele ponto, ela vai sofrer a ação de uma força. A relação da força que essa carga sofreria se você colocasse, né, essa carga naquele ponto é a intensidade do vetor campo elétrico naquele ponto, tudo bem? Então, a forma de você calcular é essa daqui, ó, o módulo do campo elétrico é igual ao módulo da força elétrica dividido pela intensidade da carga elétrica que você vai colocar naquele ponto, tá? Você poderia até calcular, botar essa expressão aqui, nessa equação, como os vetores mesmo, não precisa nem botar apenas em módulo não, também se aplica com os vetores, tá? Então, olha só, substituindo, né, a ideia da força elétrica pela lei de Coulomb nessa equação aqui, nessa fórmula, você chega nessa outra equação, que fala que o campo elétrico ele vai ter um módulo, né, que vai ser igual a K vezes o módulo da carga elétrica que está criando, dividido pela distância ao quadrado. Só que isso daqui você só pode utilizar quando for uma carga pontual que estiver criando, tá? E assim, é meio difícil de a gente ficar falando disso sem visualizar. Então, existe um cara chamado Faraday que ele criou uma ideia de linhas de força que nos ajuda a visualizar muito melhor isso daí, tá? Então, assim, para visualizar o que está acontecendo, ele criou uma ideia de que cargas positivas, né, elas têm linhas de força saindo delas, tá? E cargas negativas têm linhas de força entrando nela. E essas linhas de força sempre vão ser tangentes ao campo elétrico resultante num ponto. Então, por exemplo, ó, se aqui tem uma carga positiva, né, você vai ter linhas de força sempre saindo dela. Então, ó, botei aqui para fora, e aqui também, tá? E aí você pode ter infinitas para representação. Mais à frente, talvez a gente dê uma olhada numa hora que vai ser importante você ter a quantidade dessas linhas, tá? Que é para falar sobre as leis de Gauss, mas por enquanto não. Você pode sempre entender que entre duas vai ter uma outra linha de força. E aqui, olha, negativa, também, ó, você vai ter as linhas de força, só que sempre para dentro, tá? Então, essencialmente, essas daqui são o quê? São linhas de força, sempre tangentes, né, ao vetor campo elétrico resultante. Isso significa o quê? Por exemplo, nesse ponto aqui, vai ter uma carga positiva, né, e você vai ter em volta dela, né, uma influência no espaço que vai ter a propriedade do campo elétrico, que eu vou representar pelo vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico, ele sempre vai ter o mesmo sentido que as linhas de força do campo, tá? Na verdade, é o contrário, né? As linhas de força que têm o mesmo sentido do vetor campo elétrico, porque elas que vêm a partir do vetor campo elétrico, né? Mas não importa. Então, aqui o que você vai ter? Ó? Vai ter um campo elétrico para fora, num espaço vazio, né? E aqui você tem o vetor campo elétrico, tá? É criado por uma carga positiva, então aponta para fora. Se essa carga é uma carga pontual, eu consigo calcular o vetor campo elétrico nesse ponto
com essa fórmula aqui, né? Constante do meio vezes a carga que ela tem, dividido pela distância até esse ponto ao quadrado. Ah, e nesse outro ponto aqui, ó, vou botar de novo aqui, para fora. E boto o campo elétrico. Tudo bem? E nessa negativa, se eu pegar um ponto como, por exemplo, esse, ele vai apontar para onde? Para dentro, ó. Vai apontar para cá, porque ela é negativa. Como que eu calculo? Se for uma carga pontual, posso usar essa daqui. Tudo bem? Então, assim, o campo elétrico ele existe no espaço vazio. Mas se eu colocar aqui, né, nesse ponto, uma carga para interagir, por exemplo, nesse ponto aqui, eu colocar uma carga, essa carga ela vai sofrer a ação de uma força. E como que eu calculo essa força? Por aqui, ó, tá? A força elétrica, se você pegar aqui nessa equação, você vai perceber que a força elétrica ela vai ser igual sempre ao campo elétrico da região vezes a carga que você colocou nela. Então, se eu colocar aqui uma carga elétrica aqui, ela vai sofrer a ação de uma força, né, em virtude desse campo que tem aqui nesse ponto. Ok? Bom, e aí essas linhas de força, né, elas são simples de você desenhar quando tem apenas uma única carga, mas pode acontecer de você ter, olha, várias, né, cargas. Por exemplo, aqui eu coloquei duas, uma mais e uma menos. O desenho é assim, ó, saindo da mais, entrando da menos, só que uma vai influenciar na outra, tá? E é sempre tangente ao campo. Isso significa o quê? Significa que, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto, essa carga vai influenciar essa região aqui. Essa carga também influencia essa região. Então aqui tem que ter um campo elétrico. O vetor campo elétrico que vai representar tem que ser tangente. Então olha só, vai ficar assim. Aqui vai ter o campo elétrico naquele ponto, né? Tá, e nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, o vetor campo elétrico vai ser para cá, né? Aqui, nesse ponto, sempre tangenciando, ó, o vetor campo elétrico vai ser assim, tá? E essas linhas de força, elas nunca vão se cruzar, você nunca vai ter uma linha de força cruzando outra, tá? E as regiões que têm mais linhas de força, elas têm campo mais intenso. Então, olha só, se você pegar, né, essa região aqui, ó, pegar aqui, peguei essa região, né, daqui até aqui. Tem quantas linhas de força aqui? Apenas uma. Se você pegar o mesmo tamanho aqui, ó, né, você vai reparar que vai ter 3 linhas de força. 1, 2, 3. Então, esse ponto aqui A vai ter um campo mais intenso que o ponto B, que tem mais linhas de força passando. Então, você repara, ó, que próximo, né, de uma carga, a tendência é que o campo seja mais forte, né? Então, por exemplo, ó, essa região aqui, C, ela tem um campo menos intenso do que essa região aqui, ó. Tem muito mais linhas de força. É importante reparar isso, tá? Mas vamos botar em prática essa ideia, ó. Determine o campo elétrico em A, né? Nesse exemplo 1. Então, ó, o ponto A, ele está a 1 metro de uma carga de 8 coulombs. É uma carga positiva? Então, aqui no ponto A vai ter um vetor campo elétrico, ó, empurrando para fora. E o módulo desse campo, né? Se é uma carga pontual, não tem as dimensões, posso usar aqui, ó. Então, vou botar a constante, questão não deu, posso usar do vácuo, geralmente a gente faz isso, vezes a intensidade da carga 8, dividido pela distância, né, ao quadrado. Então, 1 ao quadrado. Então, olha, o campo elétrico, né, vai ter um módulo igual 9 vezes 8, vai dar, olha, 72 vezes 10 elevado a 9 newtons por coulomb, né? Descobri o campo elétrico aqui nesse ponto A. Tranquilo? Continuando aqui, ó, exemplo 2. Né? No exemplo 2 já vai ter uma situação que você tem mais de uma carga elétrica influenciando. Ó. Determine o campo resultante em A. Então você tem essa carga aqui influenciando esse ponto e essa carga também. Né? Então o que você vai fazer? Ó? Vamos botar aqui o campo que essa carga criaria aqui. Ó. Né? Positivo, empurra para fora.
Então vai ter o campo que eu vou chamar de campo 1. Tá? Agora, nesse mesmo ponto, essa carga negativa criaria um campo para cá, ó, para dentro dela, que eu vou chamar de campo 2. Né? No ponto A tem esses dois campos atuando. Então qual vai ser o campo resultante? Vai ser a resultante dos dois. Ó. Vamos botar aqui. Pela regra do paralelogramo, a soma vetorial desses dois, né, vai ser assim. Então aqui vai ser o campo resultante. Né? O campo resultante ele vai ser a soma de todos os campos. Então, ó, igual a soma do campo 1 com o campo 2. Lembrando que é uma soma vetorial. Né? Então tem que achar o valor de E1, achar o valor de E2, que aí eu acho o valor de ER, né, fazendo aqui Pitágoras. Ó. Repara que vai dar 90 graus. Né? Horizontal com vertical vai dar. Então vamos calcular o valor de E1 e o valor de E2. Ó. Campo 1 vai ser a constante, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, 12, dividido pela distância, né, que é 3 metros, ao quadrado. Posso cortar, né, 9 com 3 ao quadrado, então vai dar, ó, a intensidade do campo E1 vai ser 12 vezes 10 elevado a 9 newtons por coulomb. Né? Vamos achar agora aqui o valor de E2. Então, ó, E2 vai ser a constante, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, que é 1, né? Estou achando em módulo, dividido pela distância, 1 ao quadrado. Então, o módulo de E2 vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. Só que aí, quando a gente for calcular aqui o vetor campo elétrico resultante, você vai reparar, né, que você vai achar a hipotenusa, né, aqui desse triângulo retângulo. E aí, um triângulo retângulo que tem cateto 3, 4, vai ter hipotenusa 5, né? E aí você vai ter os múltiplos, né? Ó, 3 vezes 2, 6, 8 e 10. Ou então, ó, vezes 3, 9, 12 e 15, que é o caso, ó, 9, 12 e 15. Então, se você fizer aqui Pitágoras, né, vai ficar, ó, R ao quadrado igual 9 vezes 10 elevado a 9 ao quadrado, mais 12 vezes 10 elevado a 9 ao quadrado, e quando você resolver isso daqui, vai dar o 15 vezes 10 elevado a 9, né, unidade, Newton por Coulomb, ok? Então, assim, é importante você perceber, né, que todo ponto, né, ele pode ter um campo elétrico, e esse campo elétrico ele pode estar sendo influenciado por mais de uma carga. Então, o campo elétrico resultante vai ser a soma vetorial de todos os campos, né, que são criados individualmente por cada uma das cargas. Lembrando que essa fórmula que a gente está usando só pode ser usada quando for gerado por uma carga pontual, né, que é quando a questão não te dá as dimensões. Então, você pode desprezar, considerar como se fosse apenas um único ponto. Ok? Exemplo 3. Qual a intensidade de um campo elétrico numa região onde uma carga de 2 coulomb sofre ação de uma força de 10 newtons, né? Então, olha só. O campo elétrico, né, tem a fórmula geral do campo elétrico, que você pode usar sempre. Essa aqui é um caso particular, mas tem a fórmula geral, que é a força elétrica dividida pela carga, né? Então, olha só. O campo elétrico vai ser a força elétrica 10 dividido pela carga 2. Isso aqui vai dar, ó, 5 newtons por coulomb, tá? Essa regra aqui você pode usar sempre. Apesar dela ser uma das menos utilizadas nessa parte aqui da física, na maioria dos concursos, ela é a regra geral, que você sempre pode utilizar. Bom, e aí a gente viu que em volta, né, de uma carga elétrica, você vai ter uma região com campo elétrico, e acontece que nessa região mesmo vazia existe campo elétrico, né? Mas você pode colocar nessa região uma outra carga. Essa outra carga a gente vai chamar de carga de prova, tá? O que é a carga de prova? É uma carga pequenininha que você vai colocar, que não vai influenciar tanto a região em volta dela, e ela vai servir, né, para você medir qual é a intensidade da força elétrica que ela vai ter, para você conseguir calcular através dessa fórmula o campo elétrico, né, nessa região.
E aí ela vai sofrer a ação de uma força. E aí é importante que a gente saiba como que vai ser essa força, né? Tem uma regra prática, que é essa aqui, ó. Quando a carga de prova for positiva, ela sofre a ação de uma força no próprio sentido, né, mesma direção e sentido, do campo elétrico resultante. Quando ela é negativa, sofre a ação de uma força contrária ao campo elétrico. Por exemplo, tem aqui uma carga positiva e uma carga positiva. Essa daqui, né, a primeira, ela vai criar um campo elétrico aqui, ó, para fora. Essa daqui vai criar um campo elétrico aqui para fora. O resultante disso, né, vai ser, ó, fazendo aqui a soma vetorial pela regra do paralelogramo, vai ser assim, né? Essa daqui vai ser a representação do vetor campo elétrico resultante. Se eu colocar nesse ponto uma carga, vamos botar aqui, ó, nesse ponto, coloquei uma carga positiva, o que vai acontecer? Ela vai sofrer a ação de uma força no mesmo sentido do campo. Então, ó, vai ter uma força aqui no mesmo sentido. Como que eu calculo essa força? Com essa fórmula, ó. Essa força elétrica eu poderia calcular pegando a carga vezes o campo elétrico resultante, né? Ó, posso até escrever de forma vetorial aqui, ok? Bom, e aqui nesse outro ponto, ó, vamos pegar nesse outro ponto aqui. E se eu colocar aqui uma carga negativa, né? Vamos lá. Como é que seria o campo aqui? Essa aqui vai para fora, esse aqui vai ter um campo para fora, né? Vamos só botar aqui, ó, campo 1 e campo 2, só para não confundir. Aqui mesma coisa, ó, campo 1, campo 2, né? Esses dois campos vão gerar um campo resultante para cá. Se eu colocar uma carga negativa nessa região aqui, vai sofrer uma força o quê? Contrária. Então, a força seria para cá, ó. Tudo bem? Então, é importante decorar essa fórmula, né? Essa fórmula, essa ideia aí. Bom, então resumindo, né? Em volta de uma carga elétrica, né? Próximo de uma carga elétrica, o espaço ele vai adquirir, né, uma propriedade que é a propriedade do campo elétrico. Esse campo elétrico tem a regra geral que você calcula por aqui, né? Que é a intensidade de uma força elétrica que vai surgir numa carga de prova, dividido pela própria carga de prova, aí você tem o campo elétrico. Se for uma carga pontual, você pode usar, né, aquela fórmula, que é essa daqui, apenas se for uma carga pontual. Aí você consegue descobrir a partir da constante, da distância e da carga, né? Você sabe que pode representar pelas linhas de força, né, esse campo elétrico, e esse campo elétrico existe no espaço vazio. Mas se você colocar uma carga dentro de um espaço que tenha um campo elétrico, vai surgir uma força elétrica, ou seja, essa força elétrica, né, as forças elétricas, elas só existem se tiver uma carga elétrica. Ou seja, numa região vazia no espaço não tem força elétrica, mas tem campo elétrico, ok?